o registro. Pronto, na apostila anterior, nós já falamos dos seres procariontes. O que são esses seres procariontes? Só para a gente relembrar, né? São seres que não têm núcleo organizado. E o material genético fica todo disperso no citoplasma. No citoplasma. Outra coisa que é importante vocês saberem... Marco, tá aí? O Marco entrou na aula? Tô aqui, prof. Eu não vi você entrando, Marco. Então, beleza. Então, os atrasado. não tem núcleo organizado e o material genético fica disperso no citoplasma, tá? Outra coisa, esses seres procariontes, normalmente, na sua grande maioria, só possui uma organela citoplasmática não membranosa, que é o ribossomo. Então, possui apenas o ribossomo como organela citoplasmática. Eles são daquela organização bem simples, né? Só tem o ribossomo como uma organela citoplasmática, que é uma organela não membranosa, então não possui organelas membranosas, como é o caso das mitocôndrias, do complexo de Golgi, retículo endoplasmático, enfim. E aí a gente tem como representantes aqui bactérias e as cianobactérias. E hoje, então, nós vamos falar desses bichinhos aqui, chamado bactéria, que são seres unicelulares. São seres unicelulares. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Só revisão essa primeira parte. Vou ir tirando foto do quadro, que fica melhor para vocês, né? Deixa eu ir tirando foto de vocês. As outras turmas estão fazendo trabalho, eu não dividi nenhum trabalho para vocês esse bimestre, né? Acho que esse bimestre eu vou dividir um trabalho. Também, pode continuar assim, por enquanto. Na verdade, eu vou dividir um de química, não de bio esse bimestre. Aí depois eu vou pensar e eu passo para vocês o trabalho. Bom, vou apagar aqui. Vamos falar então das características dessas bactérias. Vamos colocar todas as características aqui das bactérias. Bom, primeira coisa, uma bactéria, então, ela tem uma membrana plasmática, tá? Então, ela tem uma membrana plasmática. Mas essa bactéria também possui uma parede celular. Reforço da membrana plasmática, que é a parede celular. E, além disso, a bactéria ainda possui uma cápsula bacteriana. Então, essas bactérias, elas são bastante resistentes por causa disso, tá? Então, aqui ela ainda tem uma cápsula. Essa bactéria pode ainda apresentar na sua estrutura esses pelinhos, assim, ó, que a gente chama de pili ou fímbrias, tá? Eu vou colocar aqui. A gente chama de pili ou
fímbrias. Além disso, essas bactérias ainda podem ser flageladas. Então, ela ainda pode ter um flagelo. Bom, ser procarionte, obrigatoriamente, não tem um núcleo organizado, portanto, material genético disperso no citoplasma, né? Outra coisa que eu falei para vocês, que essa bactéria, ela não tem organelas membranosas, só possui uma organela que a gente chama de ribossomo. Esses ribossomos, eles podem estar ainda bem juntinhos assim, eles são utilizados para fazer proteína, que a gente vai chamar de polissomo. Então, aqui a gente tem os ribossomos. E aqui a gente tem uma estrutura chamada polissomo. O material genético, ele ainda pode aparecer com um DNA circular, que é conhecido como plasmídio, que vai ajudar essa bactéria na hora na reprodução sexuada com relação à variabilidade genética e também à resistência a antibióticos, tá? Então, essa aqui é a estrutura de uma bactéria. Então, essa bactéria ela vai apresentar uma cápsula bacteriana dotada de fímbrias e flagelo. Ela tem ainda uma parede celular que confere maior resistência, membrana plasmática preenchida por citoplasma ou citosol, tá? Única organela que ela possui são os ribossomos, vários ribossomos juntos formam um polissomo, que é utilizado para a síntese de proteínas. Material genético disperso no citoplasma ainda pode se apresentar na forma de plasmídio, que é um DNA circular, que vai ser utilizado depois para variabilidade genética e para resistência a medicamentos, certo? Então, isso aqui é o que a gente tem de estrutura desse serzinho aí, que é uma bactéria ser unicelular. A bactéria a gente consegue visualizar no microscópio. Com os vírus a gente não consegue. Então, por isso que os vírus ele ainda é um pouco mais complexo o tratamento deles. Se o nosso organismo não der conta de cuidar do vírus, ele é muito mais complexo do que uma bactéria que é tratável com antibiótico, né? E existe um exame que a gente chama de antibiograma, que ele vai mostrar ainda qual antibiótico que essa bactéria é resistente. Então, se você faz um antibiograma e dá resistência à azitromicina, dá resistência à amoxicilina, aí ele vai falar assim, ó, você não pode tomar esse nem esse, porque essa bactéria é resistente a esse antibiótico. Aí ele vai te dar um outro antibiótico que é capaz de matar ela, que ela é sensível. Então, ainda a bactéria, eu acho, uma infecção mais fácil de controlar do que uma infecção viral, quando é uma infecção que a gente não consegue controlar a replicação viral, certo? Essa hidroxicloroquina, ela justamente tem feito isso, né? Segundo... Prof, Oi? tá travando muito, muito mesmo. Pra mim também. Pra mim também. Tá, então eu vou mandar um outro convite pra gente começar de novo. Tá? Deixa eu lá ver. O Arthur... Manda a foto da lousa. Mandei. Obrigado. A hidroxicloroquina, como eu estava falando, ela tem feito isso. Ela tem impedido a replicação viral, tá? Eu vou mandar, então, outro convitezinho lá. Vou ver como que o Arthur tá na aula dele. Daí, eu acho que é por causa disso que tá travando. Tá as duas plataformas abertas.